No ar, Cartão de Visita News. Apoio, Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Informação de qualidade, jornalismo profissional, entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação, Zacarias Pagnanelli. Bom, eu queria agradecer a tua elegância por ter me atendido, excelência, presidente da seção criminal, é o presidente da seção de Direito Criminal, desembargador Adalberto José Queiroz Teles de Camargo Aranha Filho, que ele é de biênio de 24 e 25. Nasceu em São Paulo em 1961, é formado pela Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, turma de 1986, mestre e doutor em Direito Político-Econômico e na pós-graduação. Antes de iniciar a carreira na magistratura, trabalhou como oficial judiciário e escrevente no primeiro Tribunal de Alçada Civil. Assumiu o cargo de juiz substituto em 2 de janeiro de 1989, na terceira circunscrição judiciária, com sede em Santo André. Também trabalhou nas comarcas de Manguanguá, Santa Isabel, Mauá e na capital. Foi removido ao cargo de juiz substituto em 2º grau no ano de 2011 e promovido a desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo em 2015. Estamos retransmitindo pelo Grupo Tati de Comunicação suas multiplataformas. Hoje ela detém Band Litoral, SBT Vale Paraíba, a maior afiliada da Record de Campinas, Ribeirão Preto Local e NET. Responsabilidade grande. Eu acho que é mais a sua excelência. Então, conta o seguinte, que é importante para o programa, que é assim, como começou essa história, vamos falar um pouquinho da época de garoto, né, para ficar bem registrado isso, como é que começou essa história e depois foi indo, que chegou onde chegou, né? Eu, desde cedo, sempre tive a vontade de ser juiz. Eu sou de uma família de 6 irmãos, somos em 6 irmãos. E família de 6 irmãos, você o tempo inteiro tem que intervir, né? Para poder acertar as situações, acertar as discussões, acertar as brigas, tentar conciliar um, conciliar outro. E como eu sou o mais velho, eu acabei naturalmente procurando sempre fazer essa conciliação. Isso somado ao fato do meu pai ter sido desembargador, presidente do extinto Tribunal de Alçada Criminal. Tem um tio-avô que também foi desembargador, ele empresta o nome ao Fórum de Pinheiros. E, enfim, isso aí acabou influenciando a minha vida. E eu fui pautando a minha vida em cima disso, né?
Na época do ensino médio, ensino fundamental, eu nunca fui um aluno de destaque, né? Eu sempre fui um aluno cumpridor das minhas obrigações e só. Aí falei, puxa, vai ser difícil eu entrar numa faculdade. E aí eu fiz vestibular. Fiz vestibular especialmente para 3 faculdades. A Universidade de São Paulo, a São Francisco, a PUC e o Mackenzie. Quando saíram os resultados, na época o vestibular era extremamente concorrido, e eu passei da primeira fase na USP para a segunda fase, né? Tinha muita expectativa. Aí no final, quando saiu a lista, eu não estava na lista dos aprovados, né? Na PUC eu não estava na lista dos aprovados, mas estava na lista do Mackenzie. Porque a prova do vestibular tem um pouco disso. Às vezes tem uma prova que você se identifica com ela, que você vai ver Também não queria perder tempo, né? E outro tipo de prova você não. E eu gostava dessas 3 faculdades. Eram as 3 faculdades que eu queria entrar. Na época, Mackenzie não era a minha primeira escolha. Mas eu costumo dizer que na vida a gente escolhe poucas coisas. A vida escolhe a gente. A vida vai levando a gente para uns caminhos diferentes. Às vezes no momento você não entende muito bem por que aquele caminho, por que não o outro, por que a minha vontade não foi, por que aconteceu esse fato, esse. E esse foi um exemplo perfeito. Eu terminei o Mackenzie e fiz o concurso para a magistratura, fiz 2 concursos. No primeiro concurso eu fui reprovado no exame oral. Primeiro entrou na ordem, né? Teve que advogar, aquelas coisas. Né? Calma, não. Na época não precisava advogar. Ah, não precisava nessa época? Não, eu nunca pretendi advogar na minha vida. Então eu fui aprovado na ordem, fiz a minha inscrição, mas eu nunca fui buscar carteirinha, nada, porque o meu objetivo não era advogar. Na época que eu prestei o vestibular, eu estava bem preparado. E aí estava aberto o concurso de escrevente no primeiro TAC, no extinto primeiro TAC. Falei, bom, vou aproveitar essa onda que eu estou preparado, a exigência do concurso do escrevente era ensino médio, e eu fui aprovado. Então, nos meus 5 anos de faculdade, eu trabalhei também como escrevente, né? O que me deu aí uma bagagem muito grande, me deu a certeza de que era aquele ambiente que eu queria ficar, que eu queria estar pela frente. E fiz os meus 5 anos de faculdade trabalhando no primeiro TAC. Aí, quando eu terminei a faculdade, eu me afastei do tribunal e fui me preparar. E fiz o cursinho e tal, e nesse primeiro exame eu fui reprovado no oral, né? E eu tinha uma expectativa muito grande de ter sido aprovado, muito grande, né? Mas enfim, vamos em frente, vamos para o segundo concurso. Aqui tem uma passagem que eu queria deixar bem registrado. Eu era recém-casado na época. Recém-casado e a minha mulher estava grávida, da nossa primeira filha. E aí, quando a gente chegou de viagem, saiu o resultado. Naquela época o resultado era impresso, era pregado na parede, não tinha outro jeito. Eu fui jantar na casa dos meus pais e começou aquele negócio, boa sorte, vai em frente, não desiste. Eu falei, desiste do quê? Eu não consegui entender o que vinha. Meu sogro também falou a mesma coisa, não se impressiona. Eu falei, o que esses caras estão falando, né? Estou super alegre, acabei de chegar de viagem, vou impressionar com o quê? Aí no dia seguinte que veio a realidade. Né? Aí eu tinha 2 opções, ou voltar para o tribunal para ser escrevente, tentar advogar, ou tentar um outro concurso. Tentar advogar não era opção porque eu não tenho essa vocação, respeito demais os advogados. Tenho 2 filhos advogados, meu genro é advogado, minha nora é advogado. É uma briga jurídica aquela família, hein? Tenho 4 irmãos advogados. O único que foi para concurso público fui eu. Então eu tenho um apreço muito grande, é uma questão pessoal. Pois bem, aí sobrava aquelas outras 2 opções. Voltar para o tribunal, eu não queria voltar para o tribunal. Então, o que eu vou fazer da vida? Aí a minha mulher falou assim, olha, faz outro concurso. Eu falei, puxa vida, mas vai ser difícil, nós estamos no começo de vida e se continuar afastado do tribunal, eu estou sem vencimento, estou sem condições, não vai ter dinheiro. E ela é cirurgiã dentista, aliás, hoje muito renomada. Cirurgiã dentista, e na época ela falou, olha, eu comecei o consultório... Como é o nome dela, doutor? Maria Estela. Tá.
Maria Estela, com quem eu estou há 45 anos. É uma história. É, Uma história. que eu falo, a minha primeira, única e eterna namorada, né? 45 anos é uma vida muito grande. Ela falou, eu comecei no meu consultório, abri, estou no começo, não ganho muito bem, está muito difícil, mas se você quiser ficar estudando, o que eu ganho dá para nós dois. Eu falei, não. Ela falou, não. Você vai ser uma pessoa eternamente infeliz se você não fizer isso. E tem sentido, hein? E tem sentido. Você precisa fazer isso para fazer isso. Não tem problema, tal. E eu topei o desafio. Isso foi em fevereiro. Em outubro eu fiz a prova oral desse outro concurso. Fui aprovado em 4º lugar. Ou seja, 10 meses depois da outra reprovação, eu fui aprovado em 4º lugar. Né? Então, eu devo em grande parte a ela eu ter realizado esse meu sonho. Gratidão é qualidade, memória do coração. Né? Gratidão é qualidade. Então a gente vai armazenando as experiências, né? Vai amadurecendo com essas experiências. Poucos pensam assim, hein? Mas eu penso. Que bom. Eu penso todos que me ajudam a ter Até gratidão. os que não, pensando dessa maneira, até no seu trabalho, eu acho que isso acaba relevando alguma coisa. Tem todo sentido. Eu tenho esse sentimento de gratidão por onde eu vou. E sempre procuro retribuir, dando o melhor, né? Não obstante as minhas limitações. Aí passei e tal, escolhi a comarca, fui juiz substituto em Santo André, que era excelente, porque eu era recém-casado. Minha mulher estava grávida. Você chegou a trabalhar com o Jacó Valente lá, em Santo André? Trabalhei. Tem muita gente que eu conheço que passou por lá. Eu na época, que eu fui como substituto para lá, e era bom porque eu podia ir e voltar, né? Era pertinho de Santo André. O Jacó Valente era juiz do júri. O Ronaldo Moreira da Silva era juiz da 5ª Vara Criminal. O ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro, do STJ, era juiz acho que da 3ª ou 6ª Vara Cível. João Camilo de Almeida Prado também era. Enfim, era uma turma excepcional. E também fizeram história na magistratura. Também fizeram Estão história. Estão fazendo ainda. Então, todos excelentes colegas. E aí de Santo André eu me promovi para o Foro de Rede Distrital de Mongaguá, comarca de Itanhaém. Aí aconteceu um fato curioso. Na época, o presidente do tribunal era o desembargador Nereu César de Moraes e ele instalou varas no estado inteiro. Então eu fui um dia para lá para a cerimônia de inauguração da vara. Foi o único dia que eu fui lá. Teve a cerimônia de inauguração, teve uma solenidade, teve um almoço. Eu voltei para São Paulo porque o tribunal, com toda a razão, designou os juízes da sede, que eram de Itanhaém, para acumular Mongaguá, até aquilo fazer volume e justificar ter um juiz. E foi muito bom que eu acabei sendo designado para assumir a comarca de Jandira, que é aqui em Alphaville, Barueri. E eu fiz a primeira inteira lá e mais uma vez pertinho de casa, né? Vai dando tudo certo. Aí fui promover na sequência para a segunda entrância. E aí foi um pouquinho mais longe, mas foi perto ainda. Fui para a comarca de Santa Isabel. Que é perto de Luiz das Cruzes, aquele lado lá, não? Não, do lado de cá. Lá No de cá, Vale né? do Paraíba, Vale você do Paraíba. tem Guarulhos, Arujá, Paraíba, Santa Isabel. Arujá ali, Enfim, tá. isso era no começo dos anos 90. 90, 91. Minha carreira foi muito rápida, porque é uma época que tinha muita vaga e a gente subia bastante rápido. Era no começo da década de 90, e era uma época em que eu conseguia ir de manhã e voltar no final do dia. Levava uma hora e pouco para ir, uma hora e um pouco, mas não pegava trânsito grande, pegava estrada que você vai espairecendo, né, vai com seus pensamentos, e foi muito bom. Hoje seria absolutamente impossível, que só para sair de São Paulo demoraria mais de uma hora. Aí, depois eu vim para o cargo de substituto da capital, juiz auxiliar da capital. Fiquei um bom tempo, fiz um trabalho que eu fiquei muito feliz, que eu trabalhei no 3º Tribunal do Júri, com colegas excepcionais, né? O meu colega aqui, o Luiz Tolosa Neto, o que veio do 5º do Ministério Público, Geraldo Voles da Silveira. Então era um ambiente absolutamente maravilhoso e eu fiquei, acho que no júri lá em Santo Amaro, 5 anos.
E era bom porque, né, fórum regional, eu morava ali perto, morava ali no Real Parque, então eu estava bem perto do fórum, que me dava uma comodidade muito grande. Aí eu tive uma ideia que não foi uma ideia muito boa, porque eu estava numa situação bastante cômoda. Eu pedi remoção para a comarca de Mauá, né? Comarca de Mauá. E ali eu fui para uma vara que era problemática, fiquei ali uns anos, e aí eu voltei aqui para a capital, e logo depois eu fui removido, aliás, eu voltei para a capital e logo fui promovido para a Vara Central da Infância e da Juventude. Da juventude, que eu admiro muito, eu fui curador especial muitos anos lá, aprendi muito lá. Quem não tem essa vivência, até como voluntário, né, é uma coisa sensacional. Isso aí também me chamou a atenção na época que eu te conheci, quando você estava na Vara da Infância, porque ali era histórico, né, o gabinete ali eu conheci tudo lá, sensacional. Era o andar inteiro lá. E ali vai, mais uma vez, reforça aquele meu entendimento que a gente não escolhe as coisas, a vida que vai escolhendo pela gente, a vida que vai escolhendo pela gente. Porque eu queria uma vara criminal. Aí abriu o concurso, e quem estava na minha frente na época era o Aguinaldo de Freitas Filho, que é aqui do tribunal, é desembargador aqui da minha seção. E era uma vaga só no crime, ele foi. Aí sobrou para mim Infância e Juventude. Eu falei, como é que eu fui cair num negócio desse? Eu não tenho noção do que pode estar acontecendo lá. Mas daí com o tempo, sem nenhuma presunção, pela experiência de vida, pelas pessoas que eu acompanhei, por onde eu passei, a Vara da Infância e da Juventude é um lugar onde você não escolhe, você é chamado. Você acha que isso foi por acaso, isso não? Eu acho De que maneira nenhuma. Eu não entendi nada disso na época, Aí tive o prazer de conhecer o Reinaldo Sintra, desembargador. Nossa, sensacional, também, Reinaldo. Que é do meu concurso. A desembargadora Maria de Lourdes Rachid, que também era do meu concurso. O Celino Batista, que é desembargador, todos da minha sessão, que também eram juízes da... Tinha um desembargador que inclusive faleceu, que foi coordenador, eu entrevistei no cartão de visita. Essa é uma pessoa iluminada, o desembargador Malheiros. Eu entrevistei no meu programa, no cartão de visita na Record News. Ele era uma pessoa iluminada. E eu falo isso na Vara da Infância e da Juventude, onde eu fiquei 8 anos. E eu posso dizer que de toda a minha carreira foi o lugar que eu fui mais feliz. Foi o lugar onde eu vi mais realizações, onde eu pude interferir mais, intervir mais, solucionar, ter a satisfação de resolver os problemas. Vou te contar uma coisa. Depois eu vou falar do Mackenzie, mas eu leciono lá. E final do ano passado, começo desse ano, eu estava terminando uma aula, aí veio uma moça e falou, professor, eu posso falar com o senhor? Eu falei, claro, você é dessa turma? Ela falou, não, eu sou do noturno, eu dava aula de manhã. Eu falei, então, o que eu posso ajudar? Ela falou, professor, o senhor que me deu em adoção para meus pais. Eu falei, sério? Eu falei, sério. Ela tirou a cópia do mandado assinado, da sentença, etc. Daí eu falei para ela, eu não vou ocultar o nome, claro, falei, eu escolhi bem os seus pais? Daí ela falou, nem Deus faria melhor. Então isso te dá uma satisfação, te dá uma alegria. Isso faz chorar, não? Isso me emociona, várias vezes que eu conto eu me emociono. Embargo a voz e os olhos enchem de lágrima. Porque tem tanta passagem na vara da infância que você vê que você é instrumento, que você está na mão de Deus e Ele vai mostrando e você vai agindo, que não tem como pensar diferente. Não tem como pensar diferente. Né? É muita luz. Tem dias de muito sofrimento, porque nem todo dia você ganha. Então tem dias que você sai acabado, que você sai derrotado. Mas na maioria dos dias você sai feliz, porque na vara da infância as coisas têm que ser resolvidas naquela hora. Se não for naquela hora, não precisa mais. A intervenção tem que ser imediata. E aí o desembargador Malheiros me convidou para integrar a Coordenadoria da Infância e da Juventude, onde o desembargador Reinaldo Sintra fez um trabalho de excelência e eu tive sorte de estar sempre ao lado dele, colaborando. Nossa, mandou uma mensagem ontem, quero deixar registrado, já te falei pessoalmente, quando ele ficou sabendo que eu ia entrevistá-lo, ele falou assim, nossa, o doutor, ele até falou assim, somos amigos para sempre, hein, Zacarias, porque ele falou que vai aposentar. Hoje foi a última sessão dele. Ele falou também, e ele falou que, inclusive, que você estava fazendo uma gestão sensacional, que vocês eram amigos de turma. Mas eu vou por isso que é legal registrar isso. Eu vou descontar um pouco da amizade que eu tenho por ele. Nós somos do mesmo concurso, nós fizemos a primeira turma da escola juntos, depois nós nos encontramos na vara
da infância, depois nos encontramos na coordenadoria e depois nos encontramos na seção de direito criminal. Então a nossa vida foi interligada e criou uma amizade, um respeito, uma admiração muito grande que eu tenho pelo Reinaldo, né? Eu fico triste de saber que ele vai sair da nossa convivência, porque ele resolveu se aposentar, mas fico feliz, né? Porque é o caminho que ele está escolhendo, que ele seja muito feliz, que as coisas aconteçam como ele está pensando. E aí depois eu fui removido para substituto em segundo grau. E aí, como eu tinha a experiência da Vara da Infância e Juventude, eu fui convidado para a Câmara Especial, que é a Câmara Especial onde julga a matéria de direito protetivo, né, criança e adolescente, adoção, destituição e os infratores. Então foi bom que eu pude trazer a minha experiência da Vara para o tribunal. E lá eu fiquei 4 anos. Aí eu fui promovido ao cargo de desembargador, faz 9 anos. No final do ano passado, eu fui eleito pela generosidade dos meus pares para presidir a seção de direito criminal e voltei a ter assento na Câmara Especial. 9 anos depois, lá eu era substituto e agora, como presidente da seção, eu tenho assento fixo, né, titular. Então, 9 anos depois eu voltei. E aí eu senti um impacto interessante, porque 9 anos depois, a sua visão de mundo é outra. A sua visão das coisas é outra. As coisas que você conhece, as pessoas com quem você vive, as crianças com quem você convive, né, te dá uma visão totalmente diferente. Eu no começo até me assustei. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Eu acredito tudo é Apresentação, isso, a maturidade, Zacarias Pagnanelli. etc. E estou muito feliz, tanto na presidência da seção de direito criminal, procurando fazer o melhor que eu posso, na Câmara Especial, no Conselho Superior da Magistratura, na Câmara de Presidentes, que nós ocupamos. Então, essa é a história, minha história na magistratura, uma história que eu tenho muito orgulho dela, eu sou muito feliz, eu consegui exatamente o que eu queria, a magistratura me deu e me dá tudo o que eu quero em todos os sentidos, eu saio de casa para trabalhar todo dia, feliz e realizado pelo trabalho que eu vou fazer. Isso aí é um privilégio que nem a todos... Você é um cara sensível, né? Eu sou. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação, Zacarias Pagnanelli. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Moço, essa bombinha tá tão cara. Pior que minha filha não tá nem conseguindo dormir por causa da asma. Informação de Dá qualidade. licença. A Jornalismo senhora tá com a profissional. receita? Entrevistas exclusivas. Então dá pra levar sem pagar. Cartão de Visita News. Eu também posso? Eu achei que isso não era Apoio, pra mim. Grupo Tati Pra de todo mundo Comunicação que precisa. e suas Meu plataformas. filho também usa esse remédio. Obrigada. Farmácia Popular. Medicamentos gratuitos para quem mais precisa. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo Informação padrão de e qualidade. pagamento facilitado Jornalismo direto com a profissional. construtora. Ideal para você Entrevistas investir exclusivas. ou construir a casa dos seus Cartão de sonhos. Visita News. Viva com sua família no ponto Apoio, mais valorizado da Grupo cidade. Tati de Comunicação e suas plataformas. Conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais.
Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Ah, porque o doutor Aranha, ele é um cara tímido e tal, mas, meu, não foi o que eu enxerguei quando eu te entrevistei alguns anos atrás. E agora você falou uma coisa que foi muito interessante. Você ficou 15 anos na vara da infância e faz 9 que você está... Fiquei 8. Então, quanto tempo que você já deu entrevista para mim? Fiquei 8, depois fiquei 4, 12 e agora já estou a 1. Teve intervalo de 9, então são 9, 13, uns 15, 16 anos, por aí. E o culpado disso foi a dona Maria Estela? Foi a doutora Maria Estela que propiciou. Ela falou assim, você vai assim, pô, tudo bem, eu sou um cara feliz, eu gosto do que eu faço e faço bem. Só que você me faz chorar. Não, minhas conquistas são pequenas, mas são muito queridas, muito desejadas, todas elas. Né? Vamos explicar um pouquinho? Deixa eu falar uma coisa do que eu estava falando lá atrás do Termina, pode terminar. Eu falei que a gente não escolhe as coisas. Aí eu passei no vestibular do Mackenzie, estava muito feliz, que era uma das faculdades que eu queria, e me encontrei lá durante a graduação toda. Quando eu saí da graduação, que eu entrei lá na magistratura, no começo lá, antes do vitaliciamento, a recomendação era para não fazer outra coisa, estava certo. E aí quando deu 4 anos de formado, tinha uma vaga para professor de direito penal lá. E eu me candidatei à vaga e acabei sendo contratado. E estou lá há 32 anos e 6 meses dando aula de maneira consecutiva. Sou chefe do departamento de direito penal, leciono na graduação e na pós-graduação. Eu fiz o mestrado numa graduação, o mestrado e o doutorado. Mackenzie é outra gratidão que me permitiu todas essas conquistas. Então eu tenho no meu coração muito claro na minha vida profissional o magistério, que eu gosto muito. Agradeço demais a tudo que o Mackenzie me proporcionou e me proporciona, e também ao tribunal, a realização que eu tenho do sonho de infância de ser juiz. E no Mackenzie tem um outro fato. O meu pai, ele lecionava no Mackenzie. Tinha uma experiência de magistério gigantesca, lecionava. Aí eu fui lecionar também, entrei no Mackenzie e comecei a lecionar. E eu me encontrava com ele na sala dos professores. E era um momento de muita felicidade. Eu me lembro que eu entrava na sala dos professores e ele estava parado, né? Ficava me olhando assim, com os olhos assim, iluminados, né? Nossa, que tanta vez ele olha assim para mim. Não, foi passando os anos, ele lecionou até a véspera de ser internado, depois ele acabou falecendo. Anos depois, o meu filho foi convidado para dar aula na especialização, como professor convidado. Ele foi muito bem, extremamente bem avaliado e o contrataram. Então hoje o meu filho leciona no Mackenzie, ele é muito querido lá também. E hoje eu olho quando ele entra da mesma maneira que meu pai olhava. Meu, você viu como é incrível isso. Eu costumo dizer que as histórias se repetem. É impressionante como as histórias se repetem. Eu repeti muito do meu pai, ele é desembargador e professor universitário, eu repeti a dele. Agora meu filho é advogado, não tem intenção nenhuma de fazer concurso, ele advoga, ele tem um bom escritório, ele é realizado nisso, tem mestrado, tem doutorado, embora seja novo, então ele não tem essa intenção. Mas é muito gostoso a convivência com ele na faculdade. E a minha filha, né? A minha filha, que é extremamente querida, ela foi para outra área, ela está na área do direito de trabalho, está no escritório grande, tem um cargo de destaque lá também, e ela faz a parte do consultivo de empresas lá. Então, não tem possibilidade de a gente dar aula junto, porque são caminhos diferentes, né? O meu filho dá. Então, o Mackenzie me proporcionou isso, essas alegrias todas, essas conquistas todas, esses 2 títulos, né, esses 2 graus de mestre e doutor, e também aqui o tribunal. Doutor literalmente, né? Não, doutor literalmente. Agora, hoje. quando eu estaciono o carro, o cara fala doutor, eu falo doutor. É isso mesmo, doutor literalmente, não é para a liturgia do cargo, é doutor literalmente. Me proporcionou também publicar os livros, enfim. A vida acadêmica e a vida do judiciário, do magistrado, acabam se entrelaçando em alguns pontos, né? Que você traz, porque você escreve algumas experiências
vividas, traz para a sala de aula experiências vividas também. Você tem colegas lá que dão aula lá, que são desembargadores, né? Agora, não sei se o Roberto Maia dá aula Roberto lá, Maia o Zé Reinaldo Carneiro. O Zé Reinaldo Carneiro, ele não é desembargador, né? Ele é procurador, é. O Zé Reinaldo tem uma história também Também muito boa. gosto do Zé Reinaldo, eu conheci muito o Zé Reinaldo, a gente ajudou muito, inclusive na imprensa, na época que ele estava no GAECO. É. O Zé Reinaldo tem uma história interessante porque eu fiz os 5 anos de faculdade como escrevente do primeiro TAC, como eu falei. O Zé Reinaldo fez na PUC, e a gente trabalhava junto. Outro que trabalhava junto, que era da minha classe do Mackenzie, é o Ivan Agostinho, que hoje ele é o subprocurador criminal. Paulo Sérgio Oliveira Costa, que é o procurador-geral de Justiça, Mackenzie também. O procurador de Justiça anterior, em 2 mandatos, agora está no Ministério da Defesa, o Mário Luiz Sarrubo, formou na minha classe também. Então a gente vai fazendo uma rede que vai se interligando da faculdade. O Mário também. Mário, eu conheço o Mário há mais de 20 anos. Você acredita que esse programa que a gente está gravando aqui hoje, eu fui gravar, eu marquei com o Mário. Eu tenho uma gratidão pelo Mário. E até por outros motivos. Eu tenho duas que ele fez que foi de cinema. Uma que ele foi gravar na Record, quando o programa estava na Record News. Ele estava com o pé quebrado, ele foi. Ele não deixou de gravar. E eu tinha marcado com ele via internet, que veio Ribeirão Preto, ele de São Paulo, para falar do novo cargo. E tinha falecido o pai dele, ele enterrou o pai dele um dia antes, a mãe dele. Enterrou a mãe dele um dia antes e me deu entrevista no dia seguinte. Então, assim, eu tenho uma gratidão com ele profissional. Quer dizer, eu acho que isso aí é profissionalismo. Um cara que fala, não, eu tenho que fazer porque a vida tem que andar. Isso mesmo. Qual que é o cara que faz? São muitos poucos que fazem isso, que dão esse tipo de prestígio. Né? Uma hora tão difícil. É uma hora muito difícil. Ele até em algum momento, quando eu brinquei que agora que te faz chorar, ele na hora deu uma engasgada violenta, mas a gente brinca, né? Que às vezes nesse momento, para televisão, quando o cara chora, dá audiência. teve um caso de um desembargador que a gente entrevistou, não me lembro o nome dele agora, do Rio de Janeiro. Ele chorou na entrevista. Aí acabou a entrevista, ele falou assim, Zacarias, mas vai pro ar? Eu falei, doutor, que vai. Sensacional o senhor chorar no ar, meu. Tem que mostrar a sua sensibilidade. Entrevistei um delegado federal, a mesma coisa. Foi falar dos pais, ele chorou no ar. Esses momentos de emoção e sensibilidade, eles são diferenciados. Eu sempre me lembro quando o time grande cai para a Série B do campeonato, os estádios lotam. Os estádios lotam. Eu falei, mas por que lota agora, pessoal? O povo gosta de tragédia. Então, quanto mais choro, tragédia, lágrima, mais chama atenção. Ainda mais essas lágrimas emotivas, né? Inclusive, se eu contasse alguns casos aqui, também eu ia ter problema para continuar falando. Por isso que eu estou pulando. Fica só a ideia. É verdade. A gente tem que conhecer os nossos limites, né? Vamos falar um pouquinho dessa área que você está atuando agora, que é da seção do direito criminal? Porque assim, obviamente você administra, eu estou falando administra, não sei se é o termo correto, a segunda instância? Não. Ou tudo, no geral? Não. O Tribunal de Justiça ele tem 3 seções. Tá. Seção de direito criminal, que é a minha, Direito seção privado. de direito público e a seção de direito privado. Eu presido a seção de direito criminal. São 80 desembargadores, quando o quadro está completo, 80 desembargadores e 20 juízes substitutos. Quantas câmaras são? São 16 câmaras. Tá. Cada câmara tem 5 desembargadores e um juiz substituto, que auxilia na Câmara. Então, essa é a organização. A minha ideia, quando eu me candidatei, colaborar ao máximo com essa... O que é? Você, em algum momento também, eu sei que são várias situações, mas também você não deixa de ser o porta-voz desse pessoal. Sim. E aqui na presidência a gente acaba recebendo vários convites que a gente pode divulgar, o tribunal pode divulgar a sessão. Semana passada, quarta e quinta-feira, eu estive em Brasília, no Seminário Internacional de Direito Penal, sobre Direito Processual Penal, sobre prova em especial reconhecimento pessoal. E foi muito bom, porque o convidado, na verdade,
Foi o presidente da seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. E o tempo inteiro era anunciado com esse título. Então isso mostra, olha, a cultura do Tribunal de Justiça de São Paulo veio até aqui. O Tribunal de Justiça de São Paulo, a seção criminal, chamou a atenção. Nós trouxemos a seção representada pelo presidente para um congresso internacional que teve uma repercussão muito grande. Então eu me preocupo muito com essa repercussão, com a nossa seção ser conhecida, o nosso trabalho, que é um trabalho muito grande, muito profícuo, é um trabalho muito dedicado, a qualidade dos nossos magistrados é uma qualidade excelente. Então nós precisamos mostrar para a pessoa, mostrar para o mundo jurídico quem nós somos, como nós trabalhamos, enfim. Então eu tenho esse tipo de oportunidade várias vezes. Isso para mim tem um facilitador, que é o tempo de docência, né? Facilita para falar. Acho que era isso. Eu já entrevistei a doutora Ivana Davi. Estive com ela hoje. Ela faz parte do CADICRIM, é meu convite. Ela é sensacional na área do crime organizado, né? Sabe tudo. Quem mais que eu entrevistei na área do criminal? O doutor Reinaldo, várias vezes também. E que fala, por isso que eu queria entender, eu já entrevistei, a gente falou da seção do direito privado, eu entrevistei como é que é o presidente, tem a seção do direito privado. É o Heraldo de O Heraldo, eu entrevistei o doutor faz um mês atrás, fizemos via internet. Assim que ele assumiu, a gente fez a entrevista. E até quando ele veio na cabeça, pô, doutor Aranha, eu conheço ele é gente finíssimo, ele é uma moça, aquele juiz e tal. Pô, na entrevista faz tempo já, faz muito tempo. E seria interessante, aí tive essa notícia. O que a gente poderia falar mais sobre a seção do direito criminal? Então, quando eu lancei candidato de oferecer, expor meu nome aos colegas, eu tenho uma vontade muito grande de fazer um grande trabalho na frente da seção de direito criminal, no sentido de colaboração. Primeiro, eu estou aqui na seção de direito criminal, na presidência, para colaborar, para servir todos os meus colegas. E eu tenho procurado fazer estúdio a todos que me ligam, todos têm uma resposta, todos os pleitos. Dentro do possível, nós resolvemos, nós deferimos os pedidos, etc, para o colega se sentir bem, para ele poder trabalhar bem, porque ele não vem trazer para mim demanda se não for necessária. Então eu me esforço ao máximo para atender. Então esse era o meu primeiro compromisso, servir os meus colegas da seção. Servir a seção de direito criminal. A seção de direito criminal, quando eu cheguei aqui, ela estava muito bem estruturada. Eu dei muita sorte de meus antecessores serem excepcionais desembargadores, foram excepcionais presidentes. O que acontece também com a nossa assessoria, né? Em especial a nossa diretora Fernanda, que dá um apoio, um respaldo gigantesco. Então o trabalho já começa mais para frente, que está tudo organizado. Então você tem que fazer só alguns acertos, e são acertos grandes administrativos, porque o nosso movimento é gigantesco, principalmente em recurso especial e extraordinário, admissão ou não do recurso, admitir ou não admitir os recursos. Nós temos um volume que, salvo engano, passa de 400 ou 500 por semana. Então a gente tem que tentar arrumar uma fórmula de isso aí andar com mais calma, sem o prejuízo dos colegas e o prejuízo dos funcionários, né? Então, essa parte administrativa, alguma parte de direção, enfim, é mais essa parte de servir, facilitar. A ideia é facilitar para que nós possamos prestar uma tutela judicial de excelência. É isso, cada vez mais. Nossa seção ela já tem esse carimbo e nós queremos elevar cada vez mais. Então, o que eu posso contribuir é me esforçando ao máximo aqui na seção de direito criminal, e é o que eu procuro fazer e tenho feito desde janeiro. A Vossa Excelência se encontra sempre com... Porque são 16 câmaras, né? Sim. Você consegue, você tem um tempo que em algum momento você se encontra com todos eles, não? Tenho poucos, porque as sessões são em horários variados. Tem sessão de manhã, tem sessão à tarde, às vezes no mesmo dia. Eu tenho contato maior com os presidentes das sessões do que com os colegas, né? Porque normalmente aqui tem um movimento muito grande.
Toda hora tem gente entrando, gente saindo, enfim, temos muitas solenidades, temos muitas inaugurações, então acaba tomando um tempo que você tem que acertar. Você faz a questão institucional também, né? Entendeu? Isso sem prejuízo dos processos da Câmara Especial, que o volume é muito grande. Então nem sempre dá para ficar percorrendo o prédio. Agora teve um facilitador, porque várias câmaras começaram a fazer o presencial. Na verdade, acho que todas elas estão fazendo pelo menos uma sessão presencial. Então dá para se programar. Quando era telepresencial, evidentemente que eu não vou entrar no meio de uma sessão telepresencial, pedir um link para cumprimentar as pessoas, né? Então, isso aí ficaria sem sentido. Agora, o pessoal aqui fica mais fácil. E é bom, acaba a sessão, às vezes o pessoal vem aqui, conversa, traz um ponto, traz uma ideia. O ambiente da sessão de direito criminal entre os magistrados é excepcional. Nós não temos briga, não temos nada. Temos algumas divergências políticas por um contexto ou por outro, mas temos um ambiente saudável de amizade, de respeito, de camaradagem, né? E de troca de experiências. Enfim, é um ambiente muito bom. Então, tudo converge para facilitar a condução da sessão de direito criminal. Tem alguma coisa que chega aqui que, por exemplo, tem alguma coisa, eu sei que não é o protocolo, né? Mas às vezes chega alguma coisa que não se consegue resolver na segunda instância, ou até que venha da primeira, chega, faz parte desse protocolo também ou não? Ou a sessão de direito criminal não se envolve nisso, isso tem que ser resolvido lá fora? Tipo assim, na gestão dele, porque às vezes pode vir aí, porque sem polemizar, mas criminalmente hoje se fala muito nisso, né? A gente estava falando negócio de audiência, o que dá audiência hoje parece que o crime está dando audiência hoje em um monte de situações. E acaba sobrando, porque o juiz tal, porque o juiz tal, porque o juiz... E aí tem aquela coisa que você fala, não, mas a lei, o juiz cumpre a lei, né? Então, tem alguma coisa que polemiza, que chega aqui, que você tem que se movimentar, não? Tem algumas situações que chegam aqui, são situações lamentáveis. Às vezes, recentemente aconteceu um episódio de uma outra empresa de televisão que fez uma exposição muito desnecessária do magistrado, né? Ele estava cumprindo a lei, etc. E houve a liberação do preso. Eu não sei exatamente se foi por progressão de regime, por livramento condicional, mas enfim, você tem os requisitos legais, você tem que cumprir. Pior do que lei ruim é não ter lei. Nós não sabemos também se... fazer da sua cabeça. O que tem que entender a comunicação é o seguinte, nós não sabemos também se é assim que o doutor Alberto pensa. Ele está cumprindo a lei. Exatamente. Pode ser que não seja a vontade do juiz, como todo mundo socialmente, né? E olha, tem vezes que a gente decide contra a vontade da gente. Eu acredito, é isso que eu estou falando. Você não tem que fazer. Você é o juiz, você tem um pleito, o pleito está em ordem, os requisitos estão observados, não posso falar, eu não quero. Aí nós vamos voltar para a época antes do iluminismo. Né? Eu sou o déspota, eu esclareço, eu faço, eu defino, eu determino, não. Então temos que seguir. E aí esse meio de comunicação eu teria exposto a figura do juiz até no... Que também não é... Às vezes não se fala nem o nome do juiz. Que a violência é muito grande, então... Agora eles estão querendo acertar um programa, eu acho que a semana que vem eu vou lá exatamente para tentar explicar como é que funciona o sistema. Né? Eles perceberam que não foram elegantes nesse ponto. Então, esse tipo de pleito chega. Faz parte da parte institucional, na televisão. E a gente, de corrigir, era um papel que eu atuava muito, que quando tinha... Porque eu costumava dizer que 90% de algumas televisões, a programação é ao vivo e tem essa questão dessa grade que é policial e tal. E às vezes tinha uma bobagem que se falava, ou uma falta de conhecimento e tal, e a gente acabava tendo contato, recebia telefonema e ia lá e resolvia, no primeiro momento já resolvia no ar, né? Verdade. E acontecia muito isso. Também no começo do ano, nós tivemos aqui uma crítica muito severa, aqui dirigida a uns colegas, feito pelo Superior Tribunal de Justiça. Então é uma situação que é desconfortável para a gente,
A gente não pode deixar passar. Então, o presidente da sessão, eu fiz uma resposta técnica, educada e enxuta, para não deixar passar e mandar a mensagem que nós queríamos. Nós temos a livre convicção motivada. Enquanto não for vinculado, nós temos uma área para poder atuar. E mais, dependendo da realidade de cada estado, diferente a solução que você dá para os litígios. Então, isso aqui você faz em nome da sessão, como presidente da sessão, para restaurar o status quo, para dar uma satisfação. Isso nós fizemos, isso foi bem compreendido, enfim. Então, esse tipo de demanda nós temos aqui também, procuramos estar sempre atentos e vigilantes. E já existiu alguma demanda da primeira instância que acaba chegando aqui, não? Porque normalmente se reforma, faz alguma coisa na segunda, né? No tribunal. Mas assim, você acaba se envolvendo nessa questão? Você fala demanda de quem? Não, tipo assim, se tem algum problema com a primeira instância que não se consegue resolver e tal, então, e que acaba resvalando aqui na sessão do direito acontece isso ou não? Não, aqui vem o recurso, tecnicamente você joga o recurso, não há esse contato com o juiz de primeiro grau. Não tem contato. Nem o juiz de primeiro grau. Se a reforma ou não é aqui. Vem pedir para se manter a sentença, nunca existiu. Não, isso não tem essa interferência. Não tem essa interferência, em hipótese alguma. Tem algumas demandas de trabalho, mas a maioria delas são de competência da Corregedoria Geral de Justiça e não minha. Por exemplo, tinha algumas questões... Porque a corregedoria, além de ser corregedor, existe também o papel de orientar a corregedoria. Principalmente o papel de orientação. De orientar. A corregedoria, como eu vejo, é um papel de orientação e de ampliação dos espaços para melhor servir a população. Então, a corregedoria ela tem que procurar abrir os seus tentáculos para alcançar todo mundo e todas as demandas. Então, por exemplo, essa que eu estava me referindo, essa questão da obrigatoriedade do exame criminológico e, no primeiro momento, o IMESC não tinha como atender isso. Né? Então, era uma demanda, mas essa demanda nós demos apoio, mas tivemos que encaminhar para o Corregedor-Geral de Justiça, porque é da área dele resolver. Às vezes, transformação de uma vara numa vara especializada. Aqui o tribunal criou no começo do ano e instalou 2 varas de crimes contra criança e adolescentes. Então, varas específicas para vítimas de crime, crianças e adolescentes. Você precisa de um juiz preparado nessa área, você precisa de um setor técnico preparado, você precisa fazer as escutas especiais, enfim. Então, às vezes, nesse ponto, eles pedem o apoio e a gente endereça e a gente compra briga, não seria o termo, mas a gente endossa e procura colaborar, né? Colaborar conversando com o corregedor, que é ele que decide, né? A gente se leva o pleito ao corregedor, o pleito dos colegas, né? Porque acaba refletindo o trabalho de primeira instância, claro, na segunda instância. Tem alguma coisa que eu deixei de perguntar, que você gostaria de comentar? Eu acho que não. Acho que se você falou tudo, eu só tenho a agradecer à magistratura, agradecer à Mackenzie, por tudo que eu me tornei, por tudo que eu faço, pela alegria que eu tenho todos os dias, pela realização pessoal que eu tenho, né? E em especial pela família que Deus me deu. Então eu sou abençoado. Esses olhos azuis deram trabalho na sua adolescência, não? Olha, eu já, como eu te falei agora há pouco, a minha mulher foi a minha primeira namorada, né? Pô, então, eu tinha 18 anos. Eu sei o que é isso. E foi embora. Ela tinha 15, eu tinha 18 e foi indo. Mas Cartão de Visita News. Ela falou assim, eu não vou, eu vou bancar ele, eu quero que ele estude porque eu não vou perder esses olhos azuis. Eu acho bem capaz de ser isso. Mas é bom que eu passei, esses olhos eu recebi da minha mãe. Meu esverdeado. De que nacionalidade vocês são? Libanês? Não. Não. A minha ascendência por parte de mãe é portuguesa. É mesmo? É, portuguesa. Faz sentido o que você falou, porque houve a dominação de 400 anos dos mouros na polícia liberal. Então, há esse traço genético, às vezes pode parecer. Mas não é, não tem nada acima disso. Então, a minha mãe tem os olhos azuis, o meu esverdeado, né? Minha filha já tem azul e minha neta também. Ah, que graça. Então, estamos mantendo o fio. Cada geração tem que manter. Doutor Alberto,
Eu queria agradecer o seu prestígio. Imagina. Puta, você continua um cara elegante, assim, até como pessoa. A tua assessoria, que está aqui com a gente. Então eu vou fazer a última pergunta e vou encerrar literalmente. Eu quero agradecer o Grupo Tati pelo conteúdo, a sua direção, que é muito importante a sua presença lá com a gente. O presidente da Seção do Direito Criminal, desembargador Adalberto José Queiroz Teres de Camargo Aranha Filho. Sinta-se abraçado. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua Informação família de no qualidade. ponto mais valorizado da Jornalismo cidade. profissional. Entrevistas Com exclusivas. Cartão de visita News. Tranquilidade. Apoio. Grupo Tati de Comunicação harmonia com a e suas natureza. plataformas. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Moço, essa bombinha tá tão cara. Pior que minha filha não tá nem conseguindo dormir por causa da asma. Asma? Dá licença. A senhora tá com a receita? Tô, sim. Então dá pra levar sem pagar. Eu também posso? Eu achei que isso não era pra mim. É pra todo mundo que precisa. Meu filho também usa esse remédio. Obrigada. Farmácia Popular. Medicamentos gratuitos para quem mais precisa. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de visita News. Apoio. Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas.